Estamos de volta no Canal UOL, a gente estava aqui no YouTube, agora a gente segue em rede aqui. Você já sabe que o Canal UOL está em todas as operadoras, né? Na Claro, número 549, na Vivo TV 613, na Sky 88, na Oi TV 140, TVRO em Bratel 546, no Zap em canal 64 e na Samsung TV Plus 2074. Hoje, recado para vocês também, 11h30 da noite tem Fim de Papo, tudo sobre a rodada da Libertadores, da Sul-Americana também, com a Domi, minha amiga querida Domitila Becker, comentários de Alicia Klein, Renato Maurício Prado e o Bira. Que timaço, hein? Eu vou acompanhar esse jogo, que super time. Vamos seguir falando então sobre o Neymar. Neymar que está se recuperando dessa nova lesão, numa contusão na coxa esquerda. Hernan e PVC, tem prazo para o retorno do Neymar? Porque vai rolando aí já uma contagem regressiva, porque o contrato dele termina em junho. E aí, né, faltam poucos jogos para ele fazer. Tem um planejamento para o retorno dele? O Santos não dá prazo, mas o que se sabe é que pode ser até um mês. É que o Santos agora trabalha agora com um prazo assim de ter muita cautela, de não acelerar processos, essa volta, porque foi um golpe muito duro para o Neymar, né? Da maneira que foi, do jeito que foi, ele não esperava. Ele jogou o jogo contra o Fluminense um tempo inteiro, 50 minutos em campo. Já no outro jogo já aparece como titular e aí 20 minutos sente uma lesão, né? Então, assim, o Santos vai parar o Neymar para fazer um restart ali físico e tratar, claro, a lesão, que é uma lesão muscular, mas acredita-se que em um mês aí ele possa estar voltando a treinar com o time. Agora, se a gente for considerar um mês, faltam 9 jogos até o fim do contrato dele em junho. Um mês, 40 dias, já vão faltar aí cerca de 2 jogos. É muito pouco tempo, PVC. Isso, na visão do presidente e de pessoas de dentro do Santos, é até favorável para uma renovação. Como é que você vê esse cenário? A gente até está vendo a matéria aí, que é baseada numa declaração do presidente Marcelo Teixeira, em que ele diz que tem chances muito grandes de renovar com o Neymar até a Copa, justamente em função desse tempo que ele vai ficar parado. E aí, dificilmente, um time de um outro mercado vai se interessar por ele nesse momento. Eu vi uma conta de 622 minutos, eu contei 577 minutos. Desde que ele voltou, ele jogou 9 jogos, só um inteiro, que foi contra a Inter de Limeira, né? Então, no período de 3 meses, você jogar 9 partidas, no Brasil, 3 vezes 8, são 24 jogos em 3 meses. Ele jogou 9, sendo que das 9 ele jogou uma inteira. Isso é argumento para não renovar com qualquer jogador normal. Acontece que o Neymar chegou como uma ideia mercadológica. Então, se chegou com a expectativa de que ele jogasse muito bem nesse período, o que não aconteceu. Não é que ele jogou mal. Quando ele jogou, ele até jogou bem. Mas ele não jogou em número suficiente para justificar a renovação, mas o Santos tinha 2 hipóteses só. Uma, que ele jogasse tão bem a ponto de ter concorrência de um clube europeu, ou que ele jogasse o suficiente para renovar o contrato aqui e ficar mais um ano pensando em jogar a Copa do Mundo. O Neymar não desistiu de jogar a Copa do Mundo. O Neymar só sabe, cada vez mais claramente, que está muito difícil dele jogar num nível de regularidade e de qualidade que permita pensar no Neymar na Copa do Mundo. Mas ele não desistiu de jogar a Copa do Mundo. E o Santos não desistiu do que significa a marca Neymar em termos de rentabilidade para o próprio Santos. Tanto que acabou de mudar o patrocinador Master de novo, né? Sai a Blaze e entra a 7K. Ou seja, tem contratos que estão sendo feitos a partir do nome Neymar e avante do tempo que o Neymar fica. O Santos está ganhando financeiramente com a presença do Neymar, embora o Neymar não esteja se pagando. Dá para entender essa equação? Sim. Para o Santos, se o Santos soubesse qual seria essa história desse primeiro semestre, o Santos teria topado mesmo assim? O Santos teria topado porque é o Neymar e o Santos. O Santos, e esse é um ponto de inflexão é um ponto de reflexão sobre o que o Santos pensa sobre ele mesmo. Porque o Santos, hoje, conscientemente, não se acha maior que o Neymar.
Mas o Santos é maior que o Neymar. Então o Santos entende o quê? Que o Santos ganha dinheiro e ganha. Os contratos que o Santos está fazendo a partir da marca Neymar trazem dinheiro para o Santos. O que não significa que o Santos pague 4 milhões de reais por mês para o Neymar com absoluta tranquilidade, porque o processo do contrato inicialmente proposto, diferente um pouco de 2010 a 2013, ele não está se pagando, fazendo a roda girar como girava de 10 a 13. É diferente. Mas o Santos arrecada a partir da marca Neymar, ainda que a marca Neymar traga custo para o clube. Já que a gente está falando do Neymar, a gente segue nesse assunto. Vamos abrir a tela aqui, porque tem um integrante aqui no De Primeira hoje, um convidado super especial. Pedro Lopes, nosso repórter e editor também. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Luísa. Tudo bem, seja muito bem-vindo ao De Primeira. E ele está aqui para a gente fazer um convite super especial, porque estreia hoje Neymar, um podcast original All Prime, que revela como o Neymar e o pai construíram um império bilionário, né? E essa série vai mostrar como ele se tornou não só um dos maiores jogadores do mundo, né? Claro, um dos maiores nomes do futebol no mundo, mas também um produto bilionário que transformou toda a família em celebridade, tudo que ali vocês já sabem. Pedro, conta um pouquinho pra gente desse projeto, o que a gente vai trazer aí de coisas legais? Bom, é um projeto que a gente está desenvolvendo já há alguns meses, né? E calhou dele sair com o Neymar jogando no Brasil, que é uma coisa que quando a gente começou a fazer, a gente não esperava. E muito na linha disso que o PVC estava dizendo, né? O Neymar, além de ser um jogador, ele é talvez a maior celebridade do esporte brasileiro e, sem dúvida nenhuma, o maior garoto propaganda. A gente procura contar no podcast como isso foi construído. Como que o pai, num papel que não é comum em pais de jogadores, transformou o Neymar num mega produto capaz de faturar bilhões, inclusive nos maus momentos, né? Agora que o Neymar não consegue ter uma sequência de jogos, tem anos já, e ele continua trazendo novos patrocinadores e novas marcas para o Santos. E, ao mesmo tempo, o Neymar fez do pai uma personalidade conhecida no mundo inteiro, um empresário com uma fama de implacável e até temido, né? Por clubes, né, que o Neymar passou, que protagonizou transações gigantescas, que tirou tudo que era possível da imagem do filho e se tornou também uma mega celebridade. Vamos ver um teaser? Vamos ver aí um trechinho do que a gente vai acompanhar no All Prime? Jogou pelo Santos, mas criou o príncipe da vila. O pai, o empresário, o estrategista, o filho, o craque, o ídolo. Neymar da Silva Santos. Fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial. Neymar da Silva Santos Júnior. Emocionou torcidas, acumulou títulos e transformou um mecânico num empresário implacável. Agora, o novo podcast do All Prime vai revelar um enredo que entrou para a história do futebol mundial. Este é Neymar, um podcast original do All Prime. Ouça no All, no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcast. Muito legal, é um aperitivo aí do que a gente vai acompanhar. Pedro, conta um pouquinho pra gente desses bastidores, que é um projeto seu junto com o Thiago Arantes, que faz a colaboração, né? Narração do Juca Kfouri, que a gente ouviu aí. Vocês tiveram acesso a documentos super exclusivos e vocês destrincharam, mergulharam nisso, né? Sim, são mais de 6.000 páginas de documentos acumulados aí ao longo de 12 anos de cobertura. A gente partiu desses documentos como um ponto de partida e fez várias entrevistas com pessoas que participaram da carreira do Neymar, tanto companheiros de time, a gente conseguiu falar com o Iniesta, com o Elano, e com pessoas que fizeram a parte fora de campo, né? A gente entrevistou o Eduardo Musa, que foi um braço direito do pai do Neymar, por 6 anos. A gente conversou com o André Cury e Wagner Ribeiro, que são agentes que tiveram envolvidos nas maiores transferências da carreira do Neymar, e muitos documentos, como as trocas de e-mail entre o staff do Neymar e o Barcelona antes da contratação, todos os contratos publicitários com parceiros, algumas conversas internas da equipe do Neymar,
para construir essa história desde 2010 até hoje, como o Neymar se transformou no Neymar que a gente conhece hoje. Caraca, e como é que começou essa história? Você estava ganhando um prêmio na Suíça, não foi isso? O negócio é chique, gente. Vocês estão pensando o quê? Conta aí pra gente, você estava na Suíça recebendo um prêmio por uma matéria que deu origem a tudo isso, né? Sim, uma parte desses documentos eu tinha em 2018 e a gente fez uma matéria aqui no UOL chamada Neymar S.A., a engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil. E a matéria foi indicada por um prêmio chamado True Story Award na Suíça. A gente viajou para lá, com as despesas pagas pela fundação. E de lá para cá também a gente ampliou bastante a pesquisa, trouxe novas entrevistas, novos documentos, inclusive o que a gente mostra nesse primeiro episódio do podcast, que é o Projeto Neymar, que é o projeto que o Santos apresentou para o Neymar em 2010 para manter ele no Brasil, mas que virou a base para esse jogador que tem como uma das prioridades na carreira a exploração da imagem pelo pai e que possivelmente ganhou mais dinheiro com isso do que jogando futebol. Muito bom. E são quantos episódios para a gente acompanhar? São 6 episódios, sempre às terças-feiras. Muito bom, hein? Sucesso demais. A gente vai acompanhar tudo isso. Valeu, Pedro. A gente vai continuar aqui. Vamos falar agora sobre técnicos da seleção brasileira. Eu agradeço já ao Pedro pela participação. Vocês acompanham tudo no All Prime. Então, acompanha lá, porque já tá disponível, né? Já está disponível. Já está disponível, então a gente vai acompanhando tudo. A gente vai falar agora sobre técnicos da seleção brasileira, mas antes vocês estão vendo aí no All Prime. Feitos e defeitos de quem tornou o filho um negócio bilionário. Esse é o primeiro, Pedro? Esse é um perfil do pai do Neymar, que está sendo publicado junto com o primeiro episódio. Então, um negócio. Você acha, pela apuração toda, que o Neymar pai tem a noção do que tem quando ele volta do Real Madrid e assina o primeiro contrato de 1 milhão, com o Marcelo Teixeira ainda? Não, eu acho que ainda não. Ou quando o Luiz Álvaro faz a proposta para ele? O Luiz Álvaro, o Armênio Neto, o Musa, enfim. Eu acho que entre a volta de Madrid e o projeto Neymar tem mais uma etapa, que é quando ele vende 40% do filho para DIS. E aí são 5 milhões e, de fato, ele se torna um milionário, de fato, isso muda a vida da família. Mas a semente que criou o pai do Neymar, ou o Neymar pai, como a gente chama, que é esse empresário implacável, esse cara que tira tudo que pode da imagem do filho, foi mesmo o projeto que o Santos apresentou. E eu diria que foi quando ele percebeu, conforme esse projeto foi sendo implementado, que ele conseguia ganhar mais dinheiro do que o filho jogava como jogador com essa exploração da imagem. E é o fato de ele ter conseguido em 2013 ganhar mais dinheiro no Brasil, pelo direito de imagem, do que o Cristiano Ronaldo ganhava na Espanha. E era mais de 10 vezes o salário do Neymar como jogador. Isso, exato. Tem muita coisa para ser contada nessa história, hein? Pedro, obrigada de novo, viu? A gente vai acompanhando, e vocês todos, né?